Boa noite, dando sequência aí nas nossas lives, onde nós mencionamos tudo sobre cura. Um dos itens que faltou nós abordarmos, ainda tem acho que mais um, é sobre o autocontrole. Então, especificamente sobre o autocontrole, nós temos conversado todas as manhãs às 7 horas da manhã. Então seria positivo que você que acompanha esse conjunto de lives que fala de expansão da consciência, também possa acompanhar a live de autocontrole, porque lá nós ensinamos tudo a respeito de respiração, de visualização criativa e também de meditação. Aliás, já entramos no item meditação, estamos fazendo meditação. Excepcionalmente amanhã nós faremos uma energização. Por que uma energização? Para que as pessoas saibam como se auto-energizar. Elas tenham condições de se aprimorar energeticamente falando. Então é importante acompanhar essas lives da manhã, das 7 horas da manhã, porque é nelas que nós ensinamos você a se defender, a estar bem, a estar equilibrado, a estar em dia com a sua energia, te possibilitar dar mais passos decisivos para a sua evolução, fazer com que você desenvolva os seus mecanismos de autocontrole e também fazer com que você entre em visualização criativa, que é o que vai te possibilitar, num futuro, ter condições de visualizar os seus desejos, né? De fazer com que seus desejos se realizem. Então é importante assistir essa live das 7 horas da manhã no Instagram. Nós estamos lá diariamente, todos os dias, sempre com um trabalho de meditação, mas amanhã especialmente faremos uma energização. E, na verdade, eu vou ensinar como se faz uma energização, né? Para que você, caso tenha um desequilíbrio energético qualquer, você aprenda a se auto-equilibrar. Isso eu vou ensinar amanhã às 7 horas da manhã, ok? Bom, vamos falar então sobre autocontrole. Quando você busca a sua cura de forma definitiva, ou seja, sair de todas as nuances da vida que te empurram para uma doença, o autocontrole te ajuda exatamente a manter a temperatura do seu humor, do seu bem-estar, né? Então, se você tem um autocontrole, fica muito mais fácil de sair de um aborrecimento qualquer, de uma briga, de uma discussão, de uma afronta, de uma ofensa, né? Ter o autocontrole te ajuda a não adoecer, a verdade é essa. E não adoecer significa estar curado, se manter equilibrado. Então, o autocontrole, o que ele te possibilita? Ele te possibilita todas as ferramentas necessárias. Ele é, na verdade, a grande ferramenta necessária para evitar que você se abata, que você fique nervoso, que você tenha problemas emocionais, que você fique magoado, que você se sinta um agressor ou um agredido, né? Também te orienta, o autocontrole te orienta a, mesmo que você esteja perdendo o controle, ir lá buscar o controle, se manter sereno, se manter calmo, se manter tranquilo, te ajuda a raciocinar, te ajuda a evitar atritos desnecessários. O autocontrole, no frigir dos ovos, é uma série, ele te possibilita uma série de coisas que
que ajudam que você não baleie, não mine, não destrua o seu equilíbrio energético. E se ele te ajuda na não destruição do seu equilíbrio energético, ele te mantém salvo de doenças. Ele te mantém completamente isolado das doenças. Ele impossibilita que alguma doença, mesmo que seja emocional, mental, astral, espiritual, te afete. Então, estar no autocontrole e em todas as situações é fundamental para não adoecer. Nós falamos nos vídeos anteriores das terças-feiras, hoje dia 22 de setembro, nós falamos nos vídeos anteriores sobre o que é uma doença, o que ela significa e como ela se instala. Falamos sobre autoconhecimento, que é uma ferramenta poderosa para não deixar as doenças te pegarem. Falamos sobre equilíbrio energético. Falamos sobre alimentação física, espiritual e mental. Falamos sobre saúde integral. Falamos sobre espiritualidade. Falamos sobre convivência e falamos sobre o ego. O autocontrole, ele te ajuda no orar e vigiar que nós abordamos na semana passada. Porque quando você, vamos dizer, está entrando em depressão, você percebe que tem uma depressão à vista, se você está munido do seu autocontrole, se você está no comando da sua vida, se você começa a perceber que alguma coisa está errada. E ao perceber que alguma coisa está errada, você tem as outras ferramentas todas que eu já mencionei para combater o que está errado e continuar no controle da situação. Bom, a melhor ferramenta de autocontrole é a respiração consciente. Também nós estamos abordando esse tema, respiração consciente, às 7 horas da manhã no Instagram. Então, se você quer iniciar o seu autocontrole, tem que iniciar, não há outra alternativa, você tem que iniciar pela respiração consciente. Quando você aprende a respirar conscientemente, você começa a comandar a sua vida. Goste ou não, essa é uma verdade. Se você aprende a respirar conscientemente, você começa a comandar a sua vida. Isso é autocontrole. Também estamos ensinando às 7 horas da manhã, todos os dias, pelo Instagram, ao vivo, sobre visualização criativa. A visualização criativa cria os atalhos para as suas conquistas. Então você deseja um carro e você não sabe como conquistar esse carro, porque você tem pouco dinheiro, você não tem perspectiva de ganhar mais, você não sabe como usar a lei da atração a seu favor. Essa é uma ferramenta da lei da atração. A criatividade, a visualização criativa, ela é a ferramenta, a principal ferramenta, para quem é leigo principalmente, para atrair aquilo que você deseja. Então, nesse processo, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo todos os dias às 7 horas da manhã, eu vou treinando, perdão, eu estou meio gripado. Não é gripe, mas é um resfriado forte. Eu vou ensinar você, eu estou ensinando as pessoas que estão nos acompanhando, de que como aprender a visualizar, como ter o domínio desse padrão de visualização, de estar criando a sua visualização, de estar se munindo das ferramentas necessárias para conquistar um carro novo. Não é nenhum segredo, é uma coisa simples, mas é uma coisa que o povo não tem acesso. O povo não está habituado a isso, ou seja, ninguém ensina isso. Já deveria ensinar isso nas escolas, né? Como a meditação, como a respiração consciente. Isso deveria ser ensinado nas escolas, mas ninguém ensina isso. Ninguém se preocupa de verdade com a evolução do ser humano, né? Não há interesse em fazer com que o ser humano evolua. Então, se você vê que a sua sociedade, a sociedade em que você vive, não tem interesse em fazer você evoluir, o seu foco tem que ser em você evoluir sozinho, buscar de qualquer forma a sua evolução. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você.
Tá claro, basta ver o estado da nossa educação, né? Antes pandemia, durante a pandemia não há muito o que comentar, até porque o país é extremamente precário em termos de tecnologia, né? Que pudesse dar acesso a todas as crianças às aulas. Então esse negócio de aula online é para meia dúzia de pessoas, é para classe mais favorecida, que tem internet, que tem equipamentos bons, né? Então em educação a gente não pode pensar agora nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar antes da pandemia. E a nossa educação antes da pandemia é uma das de pior qualidade. Tem muitos países da América do Sul com uma situação financeira ou econômica ou de relação exportação e importação muito melhor muito pior do que a nossa e que tem a educação de primeiro mundo, ou pelo menos tentam fazer uma educação de primeiro mundo. Nesse país aqui ninguém pensa nisso. Também não é a política o nosso assunto. O nosso assunto é autocontrole. Então, a visualização criativa, que é uma coisa que deveria estar sendo ensinada na escola, não é. E se ela não é ensinada na escola, você tem que procurar ser autodidata, tem que procurar aprender o máximo possível, né? Aprender o máximo possível. E como você começa o autocontrole, eu já disse, através da respiração consciente. Como você começa a visualização criativa? Através de ir visualizando guiadamente, que é o que eu faço. Eu vou orientando as pessoas, pela manhã, né, no horário das 7 horas, no Instagram, eu oriento as pessoas como fazer uma visualização, como elas criarem uma visualização. Como eu já disse, especificamente amanhã, de manhã às 7 horas da manhã, nós vamos deixar de lado esses temas, porque nós faremos uma autoenergização. Eu vou ensinar você como se reequilibrar energeticamente, né? Como melhorar a sua energia no seu dia a dia. É um exercício que você vai poder fazer sempre, para não se abater, para não deixar a sua peteca cair, para você não ter comprometimento da sua energia no seu dia a dia. Então isso nós vamos ensinar amanhã às 7 horas da manhã. Mas voltando para o autocontrole, se você tem em mente que você tem o controle da sua vida, se você pratica exercícios de respiração, num momento de crise, você vai apelar para a respiração automaticamente, sabe? É aquela história do carro, em que você não percebe mais, depois que você dirige algum tempo, que você colocou a segunda, que você colocou a terceira, que você colocou a quarta, porque não precisa, você está no modo automático. Com a respiração acontece a mesma coisa. Então uma pessoa vem dar um encontrão em você, ao invés de você brigar com ela, você começa a respirar automaticamente. Você não vai passar por covarde, porque você nem olhou para a pessoa, né? Você nem se preocupou com ela, você está se preocupando com você. Porque eu volto a dizer, a pessoa mais importante da sua vida é você, não existe outra, né? O outro só tem importância quando você já tem o seu autocontrole, quando você já é dono da sua situação. Aí o outro passa a ter importância. Isso não quer dizer que você não deva amar seus filhos, amar seus pais, amar os seus irmãos, não é isso. Mas também não quer dizer que você tem que se amar acima de qualquer coisa com egoísmo, né? Trazer tudo para o seu lado e prejudicar os outros. Isso em hipótese alguma também. Mas você tem que priorizar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não fizer isso, você não tem alternativas. Você começa necessariamente a estagnar em termos de evolução, em termos evolutivos. Bom, então o autocontrole é uma dessas ferramentas. E a respiração te dá esse autocontrole. A própria respiração, à medida em que você vai se habituando a respirar corretamente, principalmente nos momentos em que você precisa demonstrar para si próprio o seu autocontrole, ele vai te dando maior controle e mais ferramentas para você se tornar autossuficiente. Ok? Bom, então terça-feira provavelmente é o nosso último encontro à noite. Talvez façamos mais um, porque eu acho que vou fazer uma meditação com vocês também na terça-feira à noite. Não na próxima nós vamos falar sobre o último assunto, e depois na sequência a gente vai fazer uma meditação à noite
para que vocês sintam o gostinho de que não precisa ficar 2 horas meditando, 1 hora meditando, meia hora meditando, 5 minutos é suficiente. Lógico que como eu vou ensinar o passo a passo, nós vamos levar mais do que 5 minutos. Mas dá para fazer uma meditação bem feita em 5 minutos. Tá? E sem maiores especificações. Você não precisa estar em posição de lótus, você não precisa... Você pode sentar confortavelmente em qualquer lugar. O essencial é, meditar não é sacrifício. No momento em que se torna sacrifício, ela deixa de ser uma boa meditação e passa a ser uma ferramenta que vai te ajudar a evoluir mais lentamente, mas com incômodos. Então é isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam que amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, a gente vai fazer um trabalho de energização. Vou ensinar todo mundo a se auto-precaver, a se auto-energizar, não sair de casa sem um bom equilíbrio energético. E na próxima terça-feira a gente volta a conversar sobre expansão da consciência. E na quinta-feira nós temos a live de curas do Mestre Larion. Ok? Uma boa noite, gratidão a todos pela presença. Namastê.